esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da rádio Agnus Dei, amados internautas, povo de Deus, e continuamos a nossa caminhada, a nossa peregrinação por esse vale de lágrimas. Caminhar é preciso, e mesmo no isolamento, por causa dessa pandemia, estamos a caminhar. Os que caminham são aqueles que pensam mais longe, mais alto. Oram, trabalham em casa, ou saem para fazer as coisas extremamente necessárias, mas enfrentam a batalha, certos de que a vitória lhes pertence. Desanimar? Nunca, jamais. Quem caminha sabe para onde vai, e nós escolhemos um caminho. Ele mesmo nos diz: eu sou o caminho, e nós o seguimos, porque ele é aquele que venceu a morte e nos comunica a vida. Se temos de passar por essas duras provações, compreendamos que elas fazem parte da nossa constituição material, frágil, limitada e mortal. Não vamos atribuir a Deus aquilo que é puramente material, humano, mas reconheçamos que Deus é a nossa força, vem em nosso auxílio, levanta-nos de nossas quedas e nos convida a realizar no tempo, no presente tempo, na história do hoje, aquilo que Ele nos pede. Vós todos sois irmãos. Amados irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a festa de Santa Catarina de Sena. Quem foi esta mulher? Doutora da igreja? Eu queria partilhar com vocês um pouquinho da vida dessa santa. Vocês sabiam que ela era analfabeta? E como um analfabeta pode ser considerada doutora da igreja? Uma mulher iluminada, cheia do Espírito Santo, optou pela vida monástica, contemplativa, na comunidade dos dominicanos, das dominicanas. Revelava-se uma mulher de ação e de profunda articulação política, tendo sido nomeada diretora espiritual do Papa, que estava preso na França, nos tempos de Napoleão Bonaparte.
Ah, meus queridos, o que ela vai dizer ao Papa? Volte para Roma, que o lugar onde o Senhor está aqui exala cheiro de fezes. Olha a sabedoria. Você compreendeu? O Senhor não deve estar ligado ao imperador. O Senhor deve guiar o povo de Deus. Uma mulher tão simples, que foi considerada uma luz para a igreja e para o mundo do seu tempo. Catarina tornou-se diplomata, conselheira espiritual, mulher cheia de sabedoria. Não sei se você já leu, e nesse confinamento eu lhe aconselharia a fazer a leitura das cartas de Santa Catarina. E você vai encontrar uma sabedoria tão grande que você vai dizer: mas como essa mulher, que nunca foi a uma escola, escreve desse jeito? Dá gosto ler os ensinamentos de Santa Catarina. Quando ela fala do mistério da cruz, quando ela fala do amor a Deus e ao amor ao próximo, o Espírito de Deus agia em Catarina de Sena. O Espírito de Deus iluminava aquela mulher. O Espírito de Deus quer iluminar também você. Quantas vezes nós encontramos nos sítios pessoas simples, humildes, a sabedoria que o mundo não conhece, nem vai conhecer nunca, uma sabedoria extraordinária, pessoas que dão conselhos, sábios conselhos. Escute-me, agindo Deus, quem impedirá? Essa é a história de Santa Catarina, cuja festa hoje celebramos. Vamos aos comentários das leituras de hoje. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois que Estevão foi apedrejado, morto, você conhece a história de Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja. Emocionante o testemunho desse jovem diácono. Com que coragem pregava o evangelho em Jerusalém. E diante das autoridades judaicas, como proclamou o nome de Deus. E quando disse: eu estou vendo o céu aberto e contemplo o Filho do Homem de pé ao lado do Pai eterno, os judeus taparam os ouvidos e com gritos arrastaram Estevão e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. Vocês se lembram quem estava presente? Um jovem Saulo, que aprovava o assassinato de Estevão. Paulo, era um homem inteligentíssimo, formado na escola de Gamaliel, o melhor rabino, o maior mestre do templo em Jerusalém. E o texto diz que tiraram as roupas aguentadas de Estevão, depositaram-nas nas mãos de Paulo. Paulo foi cúmplice do assassinato do primeiro santo da igreja. Escuta bem, porque isso talvez possa nos ajudar a compreender como Deus age, como Deus escolhe, como Deus não faz acepção de pessoas, como Deus é soberano. Hoje nós continuamos vendo essa história. Naqueles dias começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram. Algumas pessoas piedosas sepultaram o corpo de Estevão. Saulo, porém, olha lá, devastava a igreja, entrava nas casas, arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Olha como Paulo se comportava. Escuta.
Porém, Paulo devastava a igreja, entrava nas casas, arrastava os cristãos para fora, homens e mulheres, crianças, e os atirava na prisão. Paulo odiava a igreja. Ele mesmo diz: eu respirava ódio contra a igreja. Mas olha como o Espírito de Deus agia, como o Espírito de Deus age hoje, nesse tempo de sofrimento, para fortalecer-nos, enquanto aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando o Evangelho, as multidões seguiam a pregação dos apóstolos, pois viam milagres, prodígios que eles faziam. De muitos possessos saíam demônios dando gritos. É verdade. A mesma coisa continua acontecendo hoje. Por que negar? Por que ficar calado? Por que achar estranho essas coisas? Quando se anuncia o nome de Jesus, quando se diz que Ele é o Senhor, quando se impõe as mãos, quando se ordena a expulsão de demônios, ele sai gritando, porque não resistem ao nome de Jesus. Saibam todos o que eu estou a dizer, porque é verdade. E nós seguimos esse Senhor, único e eterno, onipotente, ressuscitado, que nos deu, pelo qual já somos vitoriosos sobre todas as forças do mal. E venceremos todas as coisas. E sabemos que a nossa vida não está aqui na terra. Aqui é uma passagem cheia de turbulências, dificuldades. Aqui é um vale de lágrimas. Nós somos do céu. Fomos feitos para a eternidade, para viver com o Senhor por todo sempre. O mundo materialista e ateu resiste a essa verdade e se perde em suas próprias articulações. Felizes os que creem, os que proclamam o senhorio de Jesus, os que pisam firme nesse chão, aguentam como guerreiros e guerreiras as tempestades desse mundo, andam firmes, de cabeça erguida, porque sabem que a vitória já lhes pertence. Amados e amadas, e era grande alegria no meio da comunidade. A comunidade cristã deve ser a comunidade da alegria e da esperança, como diz Paulo. Ainda volto à atitude de Paulo para encerrar o comentário primeiro. Pois não foi aquele homem que devastava a igreja, que odiava, cúmplice do assassinato de Estevão, que ia para Damasco para trazer presos, acorrentados os cristãos que ele encontrasse naquela cidade, que o Senhor no caminho o derrubou do cavalo e o fez, a partir dali, um dos maiores, ou o maior pregador do Evangelho de todos os tempos, São Paulo, a porta dos gentios. Se ele fez assim com Paulo, que matava os cristãos, pense no que ele quer fazer a você, que anda afastado dele, que lhe chama. Por que me persegues? Não foi assim que ele falou a Paulo? Por que falas mal de mim? Quem és tu? Disse Paulo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja o que Jesus toma para si, a perseguição que Paulo estava fazendo à igreja, aos discípulos. Toda perseguição feita à igreja é diretamente uma ofensa ao próprio Jesus. E quem a faz terá de um dia pagar. Queridos, vocês sabem a pergunta de Paulo, que foi decisiva. Que queres de mim, Senhor? Se hoje você pudesse também dizer as que você atravessa, nas crises que atravessamos todos nós, pudéssemos dizer: Senhor, que queres de mim?
em meio a toda essa situação. O que estás pedindo à humanidade hoje foi por isso que a gente redou o Salmo 65. Aclamai o Senhor, a terra inteira. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes as vossas obras. Como são grandes as vossas obras. Nós vos louvamos, vos agradecemos, Senhor. Porque nesses dias difíceis temos percebido a ação do vosso... Mas também anime o povo. Digam as coisas bonitas que também estão acontecendo em meio a essa pandemia. A solidariedade de tantas pessoas. O povo rezando. O povo cantando nas varandas e fazendo serenatas. Tantas coisas lindas que o Espírito de Deus tem suscitado na humanidade e que essa mídia maldita, materialista, não mostra porque não quer mostrar, porque está a serviço daquele outro sujeito. Eu não digo o nome dele. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Em meio a tanta dor, demos graças ao Senhor por suas obras estupendas. Crianças de mão postas, rezando em casa por papai e por mamãe. É obra de Deus. E a oração dessas crianças chega ao céu e haverá resposta em favor de papai e de mamãe. Eu vi no áudio que me mandaram. Jovens que mudaram radicalmente suas atitudes egoístas e passaram a interagir em casa, ajudar os pais, descobrir a obediência a Deus é a obediência aos pais, isso é obra do Espírito. Quanta coisa bonita. E as pessoas que estão distribuindo alimentos com os que estão passando necessidade. Vocês mesmos nos ajudaram a distribuir dezenas e dezenas de cestas básicas. E continuaremos a fazê-lo em nome do Senhor. Não vamos parar. Porque o Senhor nos convoca, o Senhor nos chama para grandes coisas. Percebemos em meio às trevas, as luzes de Deus agindo, mostrando que Ele é o Deus da vida. Só não vê quem não quer. No Evangelho, nós encontramos Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e aqueles que vierem a mim, eu não os lançarei fora, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Observem as palavras de Jesus. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é esta, que todo aquele que crer no Filho possua a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É palavra de salvação, e meus irmãos, minhas irmãs, é palavra que consola, e por isso estamos todos os dias nos alimentando do pão da palavra, do pão da Eucaristia, o seu corpo dado para a vida do mundo. É por isso que anunciamos o reino dos céus. E como gostaria que muitas pessoas que me escutam, e que essa homilia vocês podem acompanhá-la no YouTube, podem multiplicar, anunciar a todo mundo o que eu estou dizendo, porque eu lhes falo em nome do Senhor. E lhes digo: Senhor, temos fome, sacia-nos. Só vós podeis saciar esta fome que carregamos no corpo e na alma. Dai-nos de comer o alimento que permanece para sempre, que sois vós, ó amado e diviníssimo Senhor. A vós sejam honras e glórias, hoje e por todo sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, quem vem a mim não terá mais fome, disse o Senhor. É o versículo 35 do 6º capítulo de João. Quem nunca mais terá. Com estas palavras, desejo que você se aproxime da mesa, se aproxime da fonte, e você viverá.
Assim seja. Amém. Amém. Amém.